nossa gratidão como uma oferta agradável a Ti, como uma oferta que suba à Tua presença como um aroma suave e venha Te glorificar. Faça novamente, Senhor, com que a luz do Teu rosto resplandeça sobre nós, sobre este lugar, e que as trevas e tudo que condiz com as trevas seja dissipado. Que o Senhor levante, abençoe aqueles que de coração, meu Deus, vieram Te buscar. Que tudo seja feito para a honra e glória do Teu santo nome. Nós Te pedimos de todo o nosso coração. Graças eu Te dou, ó Pai, feche os olhos e cante. Pelo preço que pagou, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em Tuas mãos, pelos cravos em Tuas mãos. Graças eu Te dou, graças eu Te dou, ó meu Senhor, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Cante para Deus, digno é o Senhor. Sobre o trono está, sobre o trono está, soberano e criador, soberano criador. Vou sempre Te adorar, vou sempre Te adorar. Levante as mãos, elevo minhas mãos, elevo-me ao Cristo, que venceu, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, mas ressuscitou, digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor. Cante. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano e criador, soberano criador. Vou sempre Te adorar, vou sempre Te adorar. Elevo minhas mãos, ao Cristo que venceu, ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, cante. Digno é o Senhor. Graças a Deus, aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Bom dia a todos. Abra sua Bíblia, eu quero dar uma orientação. Se hoje não der para terminar, eu prossigo na semana que vem. Gênesis capítulo 41. Gênesis 41. Eu já desisti de viver, de lutar com as minhas forças. Tu és quem vive em mim. Cante para Deus. Não há mais lugar para mim mesmo. Minhas vontades
pois meus desejos foram crucificados. Tua destra me sustenta. Tu és a minha provisão. Em tua sombra eu descanso. Só para ouvir tua voz. Então fala, Deus. Meu coração está aberto. Fala, Deus. Preciso muito ouvir a tua voz. Vem me ajudar. Fala, Deus. Basta. Fala, Deus. O sobrenatural acontecer. E nada me será impossível. Graças a Deus. Olha, vou fazer o que está no coração durante pelo menos 3 semanas, hoje mais 2 semanas. Durante 2 semanas eu vou fazer essa oração aqui na reunião específica. Eu não posso garantir, dizer que, vamos dizer assim, todos vão se encaixar nesse objetivo, mas eu vou seguir a orientação do Espírito Santo. Ora, na semana passada, nós explicamos mais uma vez que nem todas as promessas que estão na Bíblia, elas se cumprem, vão se cumprir na vida de todo mundo por se cumprir. Existem muitas promessas que elas estão condicionadas. Elas vão se cumprir na vida de quem se coloca naquela condição. Por exemplo, está escrito que quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para que ele se mostre forte e poderoso na vida daqueles cujo coração é totalmente dele. Então, esse é um exemplo. Quer dizer, os olhos de Deus passam por toda a terra. Para quê? Ele criou tudo, ele conhece tudo, ele sabe de tudo que tem na terra. Mas para que ele se mostre forte e poderoso na vida daqueles cujo coração é totalmente dele. Então, se a pessoa não tem o coração totalmente de Deus, voltado para Deus, entregue para Deus, direcionado para Deus, esta promessa de se mostrar forte e poderoso, na vida dela não acontece. Por que não acontece? Porque não está, é condicionado. Quem tem um coração totalmente de Deus, tem direito a essa promessa. Então Deus, ele pode se mostrar forte e poderoso na minha vida, porque o meu coração é totalmente dele. A Bíblia diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Falamos aqui semana passada. Quando a pessoa ama a Deus, ela prova que ama guardando a sua palavra. Jesus disse, quem me ama, guardará a minha palavra. Então, quando a pessoa ama a Deus, ela guarda a palavra dele. Ela não vem simplesmente na igreja. Ela guarda, ela vive a palavra dele. Então, se ela ama, o que ele faz? Ele faz com que todas as coisas, inclusive aquelas que parecem derrota, aquelas que trazem sofrimento, ele faz com que todas as coisas, ele dá um jeito para que todas as coisas
acabem contribuindo para o bem daquela pessoa. Por quê? Porque ela ama Deus. Então, é importante aprender isso, aprender que as promessas de Deus, elas estão condicionadas. Elas não vão se cumprir na vida de todo mundo de qualquer maneira. Ora, então, eu queria ler um pouquinho, para você entender. Eu vou ler depois um versículo e explicar sobre a oração. Deus se manifestou para José. José tinha 17 anos. Deus se manifestou para ele. Como? Deus fez ele sonhar. Ele teve 2 sonhos. Aquele sonho mostrava que Deus iria colocá-lo numa posição muito alta. É bom sempre lembrar que Deus é Deus, Ele pode todas as coisas, mas Ele usou aquele meio para falar com José. Ele tinha 13 anos, ele teve esse sonho, Deus fez uma promessa a ele através de sonhos. Depois de 13 anos, mais ou menos, José teve a sabedoria para interpretar o sonho do padeiro e do copeiro que estavam na prisão com ele. E depois Deus deu a José a sabedoria para interpretar o sonho de Faraó. Então, por toda a vida de José, e viveu muitos anos, a Bíblia fala dessas vezes em que ele sonhou e teve a sabedoria para interpretar o sonho. Para quê? Eu estou explicando isso. Para não fazer confusão. Quando Deus falou por sonhos com pessoas, com Daniel, com outros, aquilo foi uma exceção, não era uma regra. Para não haver confusão e ficar como evangélicos desequilibrados, que acham que todo sonho é Deus falando, e não tem nada a ver. Deus pode, ocasionalmente, através de um sonho, falar com alguém? Pode, mas não pode viver desequilibrado como tem muitos por aí, que todo sonho é Deus falando. Não tem nada a ver, nada a ver. A grande maioria dos nossos sonhos tem a ver, muitas das vezes, com o que vivemos no dia, com o que pensamos. Uma pessoa pode, espiritualmente falando, estar muito perturbada, ter sonhos ruins constantemente por causa da condição espiritual que ela está. Existem alguns sonhos que você pode dizer que ele tem uma raiz espiritual, alguns, mas a grande maioria não, para não fazer confusão. Então Deus usou aquele meio para falar com José que ele iria colocá-lo numa posição muito alta. José não entendia, não sabia que posição é essa, como é que isso vai acontecer, ele não tinha essa ideia, ele simplesmente sonhou. E os irmãos dele, que já tinham inveja dele, porque o pai erradamente favoreceu não, escolheu José como se fosse o melhor filho. Ele tratava José como quem diz: esse aqui é o especial, o melhor. Ele botou José como preferência. Isso não se deve fazer. Quem tem filhos tem que tratá-los igualmente. Não pode dizer: esse aqui é predileto, esse aqui é especial, porque isso causa guerra, isso é péssimo, isso é ruim. E Jacó, o que ele fez? Ele cometeu esse erro de tratar José como um filho melhor, deu uma estola mais sofisticada, mais cara, mais fina. Aquilo foi criando nos irmãos uma raiva, um ódio. Então ele é o especial aqui. Isso foi piorando. Quando José teve o sonho e contou para a família, na sua imaturidade, aí o negócio arrebentou, o ódio se multiplicou. Quer dizer que ele vai ser mais do que nós, vai ficar acima de nós. E aí ele começou a ser perseguido dentro da família, até que um dia os irmãos foram caçar, o pai disse: vai também, ele foi. E os irmãos, o que fizeram? Se aproveitaram, o pegaram, o prenderam,
o jogaram dentro de um poço e começaram a tramar em matá-lo. Até que Deus usou um deles e disse: não, não vamos matar, não vamos fazer isso. Venderam José na estrada. Por algumas moedas ele foi comprado, foi vendido. Ele foi para o Egito, né? Uma outra nação, outro país, diferente do que ele vivia. Lá ele foi comprado como escravo. E ele foi trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. José tinha um coração em Deus. Deus era prioridade no coração dele. Era fiel, temente a Deus. E tudo que ele fazia lá prosperava, multiplicava. O homem viu que tudo que ele fazia prosperava e colocou ele para administrar toda a casa dele, e ia prosperando. Até que um dia o diabo usou a mulher do patrão para começar a persegui-lo, para ter relação sexual com ele. E José, não, até que um dia ela forçou a barra, ele não aceitou, e ela arrancou, ele correu e ela arrancou as vestes dele, gritou como se estivesse sendo estuprada. Os funcionários, os outros vieram, foi uma confusão. José não tinha feito nada. O patrão acreditava nele, no caráter dele, mas ficou numa situação difícil e resolveu, para não ficar mal, mandá-lo para a prisão. Ele foi para a prisão, ficou 3 anos preso. Na prisão, tudo que ele fazia era abençoado, prosperava. Na prisão tinha o copeiro e o padeiro que serviam a Faraó. Um tinha cometido um crime, o outro foi injustiçado. Eles tiveram um sonho, José interpretou o sonho, Deus lhe deu sabedoria, e o sonho mostrava que o que cometeu o crime, o padeiro, iria ser morto, e o outro iria ser restituído no posto dele. E aconteceu, e esse que foi restituído no posto para servir Faraó, ele prometeu para José: eu, quando sair daqui, eu vou lembrar de você. José falou: lembra de mim. Passaram 2 anos, ele não lembrou. Ele esqueceu de José, ele foi para a posição dele de copeiro-chefe de Faraó, e ele ficou lá servindo até que chegou o momento do milagre, da transformação, do cumprimento daquela promessa. Faraó teve sonhos que dizia que haveria 7 anos de grande abundância sobre a terra e 7 anos de uma fome extrema. Não conseguia entender o que sonho era aquele, e aí o copeiro-chefe falou com Faraó: eu estava preso e havia lá um prisioneiro que interpretou o meu sonho do padeiro, e se cumpriu. E Faraó então mandou chamar José e contou os sonhos. Deus deu sabedoria a ele. Ele interpretou que haveria 7 anos de muita abundância sobre a terra, e depois seria seguido de 7 anos de muita fome sobre a terra. Faraó entendeu e ainda confessou. E José disse: você precisa de alguém para administrar esse país com sabedoria, e nos anos de grande abundância vai ajuntar muita coisa, para que quando vier os anos de fome tenha muita abundância no Egito. Faraó disse: não há ninguém que tenha o Espírito de Deus como você para administrar esse país. José foi colocado como governador do Egito para administrar o país mais desenvolvido que havia naquela época. Mas o plano de Deus não era simplesmente colocá-lo como governador. O plano de Deus era usá-lo como governador do Egito, para preservar toda a família de Jacó, para que através dos filhos de Jacó se formasse a nação de Israel, e da nação de Israel viesse o Filho de Deus, como aconteceu. Esse era o grande plano de Deus. Pois que José assumiu o Egito, aí ele foi muito abençoado, ele foi colocado como governador. Faraó, enquanto estava no trono, tinha uma autoridade acima dele. Quando Faraó saía do trono, ele e José estavam na mesma autoridade, e isso foi determinado. Quando eu estiver no trono,
eu tenho mais autoridade do que você. Fora do trono, nós estamos na mesma autoridade. Ele teve a sabedoria de Deus para administrar aquele país na abundância. Veio 7 anos de grande abundância. Ele foi mandando armazenar muita coisa. Quando iniciou o tempo de fome, lá no Egito havia abundância. Em todos os lugares do mundo havia muita fome. E as pessoas saíam das outras nações para comprar alimento no Egito, inclusive a família de Jacó, sem saber o que havia acontecido com José. Jacó pensava que ele havia morrido, o filho havia morrido, os irmãos mentiram. Um animal o atacou e o matou. E os irmãos não tinham ideia do que havia acontecido com José. Nesse período em que, depois desse período que José foi colocado como governador, ele se casou. Ele teve 2 filhos. Vamos ler aqui. Diz assim, Gênesis 41, versículo 47. Diz assim, Gênesis 41, versículo 47, para não... 47? Não, vamos no 50, versículo 50. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Era a esposa de José. José, o primeiro filho, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todo o sofrimento e da casa do meu pai. Em algumas traduções diz: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos. Mas a tradução melhor diz: Deus me fez esquecer de todos os meus sofrimentos e da casa do meu pai. O segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Amém? Olhe um pouquinho para mim, por favor. Então, em alguns países, isso acontece. No Brasil, praticamente não, mas em alguns países, e principalmente o povo judeu, o povo de Israel, eles dão uma importância muito grande ao nome. Então, quando nasce um filho, eles dão um nome, mas não é um nome simplesmente porque tem que dar um nome. Aquele nome tem um significado muito forte, muito grande. Então, José teve 2 filhos. O primeiro filho, ele colocou o nome de Manassés, significando, querendo expressar: Deus me fez esquecer todo o sofrimento e da casa do meu pai. E o segundo filho ele chamou de Efraim, para expressar que na terra onde ele muito sofreu, Deus o fez próspero. Deus o fez próspero. E isto ficou na Bíblia. Ora, a primeira coisa que é preciso entender é que José priorizava Deus na vida. Deus estava em primeiro lugar. Ele vivia dentro de uma obediência, de uma fidelidade, de um temor para com Deus. Tanto é que quando a mulher de Potifar o tentou, ele disse: jamais eu pecaria contra Deus e contra o meu patrão. Por quê? Porque havia temor no coração dele. Então, a primeira coisa a entender é que Deus era prioridade na vida de José. E não adianta
pessoas que simplesmente estão dentro da igreja, mas que não fizeram de Deus a prioridade na vida. Não adianta elas pensarem que todas as promessas que Deus fez vão se cumprir na vida delas. E elas dizerem, não, eu também quero isso aí. Eu também quero ser abençoado assim. Não, é preciso saber. Deus é prioridade na sua vida, no seu coração. Se Deus é prioridade, tem sido prioridade, se você tem buscado o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, as coisas de Deus, o aspecto espiritual, o reino de Deus é prioridade na sua vida, então é como se você estivesse abrindo uma grande porta para que promessas extraordinárias de Deus se cumpram na sua vida. Mas se a pessoa diz, não, eu estou na igreja, venho buscar, assisto reuniões, mas a minha prioridade é a minha vida profissional, minha vida profissional está em primeiro lugar. Isso acontece. O outro diz, não, minha prioridade é a minha vida financeira. A vida financeira é prioridade na minha vida. A prioridade é a minha vida sentimental, prioridade é a minha família, prioridade é o meu casamento, prioridade são os meus filhos. Está fora da direção correta. Você tem que cuidar da sua vida profissional, financeira, sua vida familiar, seu casamento, seus filhos, mas nenhuma dessas coisas, elas podem estar como prioridade no coração. Por quê? Porque se tiver alguma coisa no coração como prioridade e não o próprio Deus e não o reino de Deus, está fora da direção de Deus. E isto é como se fechasse as portas para que muitas promessas de Deus se cumpram. Então tem cristãos que eles precisam entender isso. Então José, ele tinha Deus como prioridade. Quando nasceu os filhos, então ele pôs o nome do primeiro filho de Manassés, expressando, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e da casa do meu pai. O que ele quis dizer com isso? Isso mostra que José, ele tinha Deus como prioridade na vida, mas ele aprendeu uma coisa importante. Ele aprendeu a olhar para frente. Ele aprendeu a olhar para frente. Quando ele diz, Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e da casa do meu pai, não quer dizer que Deus apagou a memória dele. Deus não apaga a nossa memória. O que vivemos no passado? Como é que foi o nosso passado? Como é que foi o seu passado? Você vem buscar a Deus e Ele apaga a sua memória? Não, isso não acontece. Ele não apaga a nossa memória. Mas uma coisa fundamental que o cristão precisa aprender, viver para frente. Muitos cristãos, com os incrédulos acontece muito, mas existem cristãos que, embora conhecedores da palavra de Deus, eles ainda não aprenderam isso, eles não aprenderam a viver o presente, focalizando o futuro. Existem pessoas, se dizem cristãs, são cristãs, conhecem Jesus, conhecem a palavra de Deus, mas elas têm um grande problema. Elas não conseguiram se desligar, se desprender do passado delas. Elas continuam vivendo e presas ao passado, as coisas que aconteceram no passado, aquilo que ficou lá atrás. Estamos em 2026, mas elas estão lá atrás no coração. Então, o que aconteceu que José quis expressar através desse primeiro filho? Ele quis mostrar, ele quis demonstrar que ele sofreu muito. Sofreu na mão dos irmãos, na casa do pai dele, ele sofreu muito. Não sofreu na mão do pai, mas ele sofreu na mão dos irmãos. Depois ele vai para o Egito,
como escravo, lá ele trabalha, mas daqui a pouco ele foi injustiçado, ele foi caluniado, ele foi preso injustamente, ele teve que ir para dentro de um presídio, lá ele sofreu, mas uma coisa extraordinária, José viveu, ele aprendeu a viver para frente, ele aprendeu a olhar para frente. Então, todo cristão pode ser um cristão que não prioriza Deus na vida, ele já está fora da direção de Deus. Ele impede que Deus o abençoe com coisas maiores, porque os filhos, prioridade, trabalho, prioridade, vida profissional, prioridade, financeira, prioridade, bens materiais, prioridade, não sei o que, prioridade. Você pergunta assim, o que está em primeiro lugar no seu coração? O que tem sido prioridade na sua vida? Deus, o reino de Deus e a sua justiça? Deus é a prioridade, sua vida espiritual é a prioridade? Não, ainda não. Ô bispo, ainda não. Então é como se aquela pessoa estivesse fechando e mantendo fechada portas que impede que Deus a abençoe muito. Quando a pessoa prioriza Deus, o reino de Deus e a sua justiça, é como se ela estivesse abrindo portas para que Deus a abençoasse. Então, o ponto fundamental na vida de José, ele priorizava Deus na vida. Deus estava acima de tudo no coração dele, muito bem. Mas uma coisa importante que ele expressou e que ficou na Bíblia como um ensinamento para nós e como um testemunho para nós. É importantíssimo, é fundamental aprendermos a olhar para frente, aprendermos a nos desprender do passado. E muita gente que conhece a palavra de Deus ainda não vive isso, ainda não aprendeu. Existem pessoas que elas, no coração, os anos se passaram, mas no coração elas ainda estão presas lá atrás. José pôs o nome do filho Manassés, porque Deus me fez esquecer o meu sofrimento e da casa do meu pai. Em outras palavras, Deus o fez aprender a olhar para frente. Sofri a beça na casa do meu pai, na mão dos irmãos. Sofri a beça aqui no Egito, cheguei aqui como escravo, fui injustiçado, fui preso, fui caluniado, gemi aqui, mas ele não ficou amarrado no passado, ele não ficou lá se lamentando ou amarrado no passado com o que passou na mão dos irmãos e nem no que aconteceu na vida dele ali no Egito. É aquela pessoa que aprendeu a olhar para frente. Gemi lá atrás, eu vou olhar para frente, e isso é importante. A Bíblia diz: não considereis as coisas antigas, não vos lembreis das coisas antigas, nem considereis as passadas. Eis que faço nova todas as coisas. Você não tem ideia da importância de se aprender a olhar para frente, a focalizar na frente. Viver o presente focalizando aquilo que Deus quer fazer no futuro. Viver o presente focalizando o que Deus quer fazer no futuro. Você não tem ideia de como isso é importante, de como isso traz força para a pessoa e como o contrário enfraquece a pessoa. Então tem cristãos que eles estão orando, estão desejando que Deus os abençoe, mas muitas das vezes o coração espiritual e a mente deles está presa lá atrás. Então nós não podemos ficar presa lá atrás, nem nas coisas boas que aconteceram lá atrás, nós não podemos nos prender nelas. Aconteceram coisas boas lá atrás, então as coisas boas que aconteceram, elas têm que servir como testemunho para nós, e elas servem como gratidão. Agradeço a Deus por aquilo que Ele fez lá atrás, aquilo serve de testemunho, mas você também não pode ficar vivendo
preso com o que aconteceu de bom lá atrás. Você não pode viver preso no passado. E outras estão como? Estão presas nas coisas ruins que aconteceram lá atrás. São pessoas que não conseguem avançar, até espiritualmente falando, nem espiritualmente falando. Por quê? Porque o coração está lá atrás. José teve o segundo filho, e ele pôs o nome de Efraim, que queria dizer, significava, Deus me fez próspero na terra da minha aflição, ou no lugar que tenho sofrido. Ele sofreu no Egito, lá ele chegou lá como escravo, lá ele foi preso, ele foi caluniado, ele foi injustiçado. Ali naquele lugar ele sofreu muito, mas naquele lugar onde ele havia sofrido muito, o que Deus fez? Deus o fez prosperar. Quando a Bíblia fala de prosperidade, não é como muita gente pensa aí fora. Tem muita gente que pensa assim: fulano tem dinheiro, fulano é rico, ele é próspero. Não tem nada a ver com isso. Ter dinheiro apenas não significa ser próspero. Quando a Bíblia fala de prosperidade, não está falando simplesmente de ter dinheiro. Tem gente que tem dinheiro e uma vida amaldiçoada. Tem gente que tem dinheiro e não tem paz. Tem gente que tem dinheiro, nunca foi feliz. Tem gente que tem muito dinheiro, mas a vida é uma miséria total. Tem gente que tem dinheiro e sofre muito por dentro, porque ser próspero ou ter prosperidade não é só ter dinheiro. A prosperidade, ela é acompanhada da presença de Deus, ela é acompanhada de paz, ela é acompanhada de saúde, ela é acompanhada de uma vida suprida materialmente. Então, quando José diz: Deus me fez próspero na terra da minha aflição, ele estava querendo dizer: no lugar que eu sofri, Deus me abençoou. Ora, muitas das vezes não acontece com todas as pessoas, mas muitas das vezes pessoas sofrem, passam por sofrimento num determinado lugar. Muitas das vezes a primeira coisa que a pessoa quer fazer é o quê? Eu quero ir embora, eu quero sair desse lugar, porque muitas pessoas pensam que o lugar é o culpado do sofrimento. A razão do sofrimento está no lugar, e é natural que uma pessoa que não tem o conhecimento da palavra de Deus esteja sofrendo, experimentando sofrimento no lugar. E o que ela faz? O que ela pensa? E muitas das vezes até coloca em prática. A pessoa fala: vou embora daqui, porque elas imaginam que o lugar é a razão do sofrimento. Quando conhecemos a palavra de Deus, nós precisamos entender outras coisas. Muitas das vezes o sofrimento que uma pessoa vive não tem nada a ver com o lugar. Às vezes tem a ver com a condição espiritual que ela está vivendo. Às vezes ela está fora da presença de Deus, está sem direção na vida. Muito sofrimento acontece não em função do lugar, mas da condição espiritual que ela vive. O cristão, o que ele precisa entender? E o que José quis dizer? Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Deus me fez prosperar no lugar em que tenho sofrido. Ou seja, com todas as impossibilidades, com todas as circunstâncias contrárias, com todas as dificuldades, com todas as adversidades que eu vivi, ainda assim Deus cumpriu a palavra dele. Ainda assim Deus me abençoou. Não foram as impossibilidades, não foram as circunstâncias contrárias, não foram as impossibilidades que impediram que Deus me abençoasse. E isto tem a ver muito com a fé. José, quando diz e põe o nome do filho de Efraim, ele estava querendo expressar tudo isso. Com todas as impossibilidades que eu vivi, com todas as adversidades, com tudo que era contrário, ainda assim, quando Deus opera, ninguém pede. Deus é Deus para abençoar. Então, ora, você diz: ô bispo,
o que tem isso a ver comigo? Talvez não tenha com todos, mas é muito importante você entender que, primeiramente, Deus tem que estar em primeiro lugar no seu coração, na sua vida, prioridade. Se Deus não estiver em primeiro lugar no seu coração, na sua vida, Deus não for prioridade, lembre-se que é você mesmo, é como se você estivesse fechando uma porta e impedindo que muita coisa se cumpra na sua vida. A pessoa toma uma decisão de colocar Deus como prioridade, é como se ela estivesse abrindo a porta para que muitas coisas venham se cumprir na vida dela, muitas promessas venham se cumprir na vida dela. Esse é o primeiro ponto. Não adianta pensar que Deus vai sair abençoando todo mundo de qualquer maneira, de qualquer jeito, de qualquer forma. A segunda coisa importante que eu quero orar e você precisa verificar, se você, como um cristão, aprendeu, conseguiu, de fato, viver o presente e focalizar no futuro. Porque quem vive, eu sou um cristão, mas eu vivo preso ao passado. Algumas coisas ruins que aconteceram na minha vida, eu ainda estou lá atrás. Eu parei lá atrás. O meu coração está preso lá atrás. Ou então algumas coisas boas que aconteceram na minha vida e elas passaram. E eu ainda estou lá atrás, como se querendo viver aquilo que ficou lá para trás. Então você, quem vive assim, nessas condições, acaba enfraquecido, impedido de avançar espiritualmente, impedido de enxergar aquilo que Deus quer fazer, compreender o que Deus quer fazer, acaba fraco. Então, quem vive preso no passado precisa aprender a viver para frente. José não foi abençoado como foi, simplesmente porque Deus falou: José é legal, eu vou abençoá-lo. Não, ele teve que aprender e viver determinadas lições na vida, além da sua fé, da sua obediência, da sua fidelidade, além de priorizar Deus no coração. José teve que também tomar decisões no coração, espiritualmente, emocionalmente. Ele teve que tomar decisões. Ele não ficou lá no Egito, caído lá, prostrado. Sofri na mão dos meus irmãos, me traíram, me prenderam, me ameaçaram de morte, fizeram isso, fizeram aquilo. Ele não ficou lá se lamentando pelo que passou na mão dos irmãos. Não ficou nem com mágoa, nem se lamentando. E também não ficou lá se lamentando: aqui eu fui preso, aqui eu gemi, aqui eu fui injustiçado. Ele não ficou nessa situação. O que ele fez? Aprendeu a viver para frente. Viver para frente. Então, Deus me fez esquecer do sofrimento e da casa do meu pai. Não é que Deus apagou a memória dele, não. Deus simplesmente o ensinou. Ele aprendeu que se ele também quisesse ver a palavra de Deus se cumprindo na vida dele, as promessas de Deus, ele precisaria olhar para frente. E isto é absolutamente importante. Então, não esqueça: eu vivi lá atrás coisas boas, boas experiências, situações boas, abençoadas, que me fizeram muito bem. Amém, elas já passaram. Agradeça a Deus, que fique como testemunho. Você não pode se prender nem às coisas boas que ficaram para trás. Você tem que aprender a viver para frente. Eu passei por sofrimentos, decepções, injustiça, tomei decisões erradas, fiz besteira na minha vida, dei cabeçada, passou. O que tem a ver com pecado, confessou, se arrependeu, Deus perdoou. Agora, eu preciso olhar para frente. Eu preciso aprender a viver o presente olhando para frente. O cristão tem que viver dessa forma. Quem vive lá atrás não consegue ter força para andar para frente.
Quem vive preso lá atrás não consegue ter consciência daquilo que Deus quer fazer e Deus pode fazer. Então, José teve que viver isso. Por isso ele fez questão de colocar o nome do primeiro filho de Manassés. Deus me fez esquecer do sofrimento e da casa do meu pai. Quer dizer, tudo que eu passei na mão dos meus irmãos, tudo que eu passei aqui no Egito, aquilo ficou para trás. Isso abençoa, isso é fundamental, isso tem uma importância grande. Ninguém pode viver achando que vai ser abençoado em alguma coisa maior, se está lá atrás, está preso lá atrás. Então nós não podemos viver presos lá atrás. E uma coisa fundamental é a fé para se viver a fé. Então uma pessoa incrédula está sofrendo aqui, está sendo derrotada aqui, está passando por sofrimento aqui. Então muitas pessoas fazem o que? Eu quero ir embora daqui. E às vezes vão embora mesmo, e são mais derrotadas em outros lugares. O cristão não. O cristão não, eu vou embora daqui, eu vou embora de lá, sem direção de Deus. O cristão tem que entender que, mesmo diante de impossibilidades, dificuldades, adversidades, situações contrárias, ele tem que ter a fé de que Deus operando, Deus agindo, Deus abençoando, está abençoado. Então, José diz: Deus me fez próspero no lugar do sofrimento, no lugar que eu tenho sofrido. Em outras palavras, a minha vida estava cercada de impossibilidades, adversidades, circunstâncias contrárias, mas nada daquilo impediu que Deus me abençoasse, impediu Deus de cumprir as promessas dele. Então, não são as circunstâncias, as impossibilidades que impedem Deus de operar, de agir na vida da pessoa. Não são as circunstâncias, as impossibilidades, as adversidades, não impedem Deus de agir na vida da pessoa. Mas a pessoa tem que estar como? Ela tem que estar vivendo na direção certa. Então eu quero fazer algumas orações, várias orações. A primeira oração que se deve fazer, que vamos fazer, já fizemos aqui na semana passada. Se você tem certeza, amém, graças a Deus, você tem priorizado Deus na sua vida, tem priorizado Deus na sua vida. Não pense simplesmente porque eu frequento a igreja, então se eu frequento é sinal de que eu priorizei Deus. Não quer dizer nada, absolutamente nada. Tem pessoas ouvindo a palavra de Deus há anos. O dinheiro nunca deixou de ser prioridade no coração delas. A vida financeira nunca deixou de ser prioridade na vida delas. A vida profissional nunca deixou de ser prioridade na vida delas. Os filhos nunca deixaram de ser prioridade na vida delas. A vida sentimental e outras coisas nunca deixaram de ser prioridade na vida delas. Não, o senhor está querendo dizer que o filho não pode ser prioridade? Não. Jesus disse: se alguém ama o pai, a mãe, irmão, irmã, isso e aquilo, mais do que a mim, não é digno de mim. Você quer crescer espiritualmente? Você quer que Deus lhe abençoe muito mais de todas as formas? Quero. É fundamental que você esteja priorizando Deus na sua vida. Priorizando Deus na sua vida. Você tem que amar seu marido, sua esposa, seus filhos, naturalmente que tem. Você tem que cuidar da sua casa, do seu trabalho, da sua vida profissional, dos seus filhos, do seu casamento, é claro que você tem. Uma coisa é cuidar das coisas e saber colocá-las no seu devido lugar. Outra coisa é você priorizar Deus acima de tudo. Então, por que Deus abençoou José? Só porque prometeu e ficou obrigado a cumprir de qualquer maneira? Não, ele teve que fazer por onde aquelas promessas se cumprirem na vida dele. Quando a mulher o chamou para ter relação sexual, se ele tivesse caído em tentação, ia jogar tudo fora.
Então Deus não ia mais cumprir o plano dele, ele iria procurar alguém. Os planos dele iriam se cumprir na vida através de alguém, de outra pessoa. José iria jogar tudo fora, mas não. Ele foi firme e não caiu com aquela mulher e disse: eu não cometeria esse pecado contra Deus e nem contra o meu patrão. Ele preferiu ir para a cadeia do que jogar tudo fora. Ele foi para a cadeia injustamente. Mas na cadeia, diz a Bíblia, que tudo o que ele fazia era abençoado, porque Deus era com ele. Por quê? Porque Deus era prioridade na vida dele. Deus era prioridade. Então não basta só frequentar a igreja e pensar: frequenta a igreja, então Deus vai cumprir coisas grandiosas na minha vida. Tem que priorizar o reino de Deus. Salvação em primeiro lugar, vida eterna em primeiro lugar. O reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Deus tem que ser prioridade. Acima do seu casamento, acima do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, das suas filhas, de qualquer outra coisa. Ele tem que ser prioridade. Então, quando Deus é prioridade, abre-se portas para que as promessas de Deus se cumpram. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não é de qualquer jeito que as coisas acontecem. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, a pessoa tem desejos no coração, estejam de acordo com Deus. Deus deseja realizar aquilo, mas ela tem que se dispor a agradá-lo. Então primeira coisa que você tem que fazer, verificar se Deus tem sido prioridade dentro de você. Esse é o primeiro ponto. Segunda coisa, segunda oração: se você está aqui, mas você ainda é aquela pessoa que está presa lá atrás, estou preso lá atrás, eu vivo do passado, meu coração, minha mente está presa lá no passado, ou em coisas boas, ou em coisas ruins que viveu. Eu não consegui me desprender do passado. Você está enfraquecendo você. Você está impedindo você mesmo de ter uma consciência maior daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Deus pode fazer. Você está aqui, de repente você sofreu no lugar, passou por sofrimentos, de repente você carrega dentro de você aquela dúvida: não, mas já sofri muito, acha que Deus não pode lhe abençoar em coisas maiores por causa das circunstâncias, adversidade e possibilidade. Você tem que viver a fé. Então, duas coisas importantes: uma, priorizar a Deus; segundo, viver o presente focalizando o futuro, aquilo que Deus quer fazer e pode fazer; e terceiro, crer que com toda a impossibilidade, circunstância contrária, adversidade, na hora que Deus opera, ninguém impede. Amém? Deixa eu ler aqui um versículo, Isaías 43. Isaías capítulo 43. Versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Está certo? Acharam ou não? Não acharam não? Hein, pessoal? Isaías 43, 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no ermo, no deserto, e rios no ermo. Amém? Olhe um pouquinho para mim, por favor. Então não é
Isso não é ideia de pastor. Isso é uma orientação de Deus, que nós não devemos ficar presos ao passado, mas nós devemos viver o presente focalizando aquilo que Ele pode fazer no futuro. E Ele ainda diz: eis que faço nova todas as coisas, eis que faço coisa nova, está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então eu quero fazer oração. Vamos fazer essa oração e crer no coração que o mesmo Deus tinha lá os seus planos para José, diferente do que Ele tem para cada um. Mas se você priorizar Deus na sua vida, se você viver o presente focalizando o futuro, se você viver a fé, ainda que você tenha passado por muitas lutas, sofrimentos num determinado lugar, Ele é Deus para lhe abençoar, mas você tem que crer. Amém? Fiquem de pé, vamos fazer a oração no nome de Jesus. Por favor, feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu não sei quantas pessoas estão sendo alcançadas por esta mensagem hoje. Eu não sei quantas pessoas, com quantas pessoas o Espírito Santo está falando hoje, mas eu sei que e creio que o Senhor tem objetivos. José chamou o primeiro filho de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e da casa do meu pai. Não é que ele esqueceu dos irmãos ou do pai, mas ele se desprendeu do sofrimento que viveu no Egito e do sofrimento que viveu na mão dos irmãos. Ele não se prendeu ao passado. Ele aprendeu a viver o presente, focalizando o futuro. E eu oro, Senhor, em favor daqueles que estão ainda presos no passado, presos em coisas boas experiências que viveu, mas que se passaram, e outros que estão presos a sofrimentos, decepções, perdas, aflições que viveram no passado, e o coração e a mente continuam lá atrás, continuam presos no passado. Eu oro para que o Espírito Santo venha ao encontro daqueles que estão vivendo assim, não encontram forças para viver o presente focalizando o futuro, porque não conseguiram se desprender daquilo que ficou lá atrás. José expressou através do nome do filho
que aprendeu a viver para frente, que aprendeu a não viver preso ao sofrimento que passou no Egito nas mãos dos irmãos. Abençoe, Senhor, sejam quantas pessoas forem que precisam hoje se libertarem do passado, se desprenderem do passado, deixarem o passado para trás, como ficou para trás. Faça a sua oração a Deus. Se você tem vivido preso, presa ao passado, seja por uma coisa boa ou ruim que lhe aconteceu, que você viveu, e o seu coração está preso ao passado, peça o Espírito Santo para lhe ajudar, para libertar você definitivamente do passado, e você viver, e começar a viver o presente, focalizando naquilo que Deus quer fazer. Muitas pessoas também, por passarem por sofrimentos, aflições, lutas, angústias, num determinado lugar, desacreditam que possam ser abençoados no lugar onde estão, no lugar onde sofreram. Há cristãos que se derrotaram de tal maneira que não creem que no lugar do sofrimento podem ser abençoados. Se você tem vivido isso, tem duvidado de Deus, duvidado do que Deus possa fazer, porque você sofreu num determinado lugar, você continua crendo mais no sofrimento que viveu do que propriamente naquilo que Deus pode fazer. José pôs um Efraim, dizendo, filho de Efraim, dizendo: Deus me fez próspero no lugar do sofrimento, no lugar em que sofri, para expressar que, com todas as impossibilidades, adversidades, circunstâncias contrárias, o poder de Deus prevaleceu, o poder de Deus o abençoou. Se você tem duvidado no coração a respeito daquilo que Deus pode fazer, realizar na sua vida, porque você sofreu, tem sofrido num determinado lugar, peça o Espírito Santo para lhe ajudar, tirar do seu coração as dúvidas, as incertezas, e que Ele venha abençoar você. O Deus que fez José prosperar na terra da aflição, no lugar onde ele sofreu, é o Deus que pode lhe abençoar muito em todos os aspectos. É o Deus que pode realizar coisas grandes ainda no lugar onde você tenha sofrido. Oh, meu Deus, estenda as mãos sobre a vida dessas pessoas. Venha, Espírito Santo, libertar do passado aquelas que não conseguiam se libertar do passado.
Venha libertar das dúvidas, das incertezas, daquelas que estavam duvidando, desacreditando que o Senhor possa e pudesse realizar coisas maiores na vida delas, já que sofreram muito no lugar. Que a tua palavra, Senhor, venha se cumprir. Faça a sua oração a Deus. Peça o Espírito Santo para lhe abençoar, a fim de que você aprenda a cada dia a viver o presente, focalizando no futuro. E ore a Deus para que Ele venha lhe abençoar e lhe faça próspero em todos os aspectos na terra da sua aflição. Ó Deus, estenda as tuas mãos e abençoe, para que pessoas aqui possam futuramente testemunhar, dizendo: Deus me fez esquecer o sofrimento do passado, Deus me fez próspera na terra da minha aflição. Ó, eu te peço, Senhor, abençoe, torna possível, Senhor, que eles sejam abençoados. Ore assim em nome de Jesus. Abençoe, meu Deus, liberta do passado os que estavam presos ao passado. Deus, em nome de Jesus, estenda a tua mão para abençoar, para tornar prósperos na terra da aflição os que estavam duvidando do teu poder e que decidiram crer no teu poder. Em nome de Jesus, faça a sua oração a Deus agora, de acordo com o que você entende que precisa pedir, que precisa falar. Ó meu Deus, abençoe poderosamente, Senhor, a pessoas que sofreram muito, mas eu peço para que o Espírito Santo as abençoe. O coração delas tem priorizado, Senhor, as abençoe, venha torná-las prósperas no lugar da aflição, na terra em que elas sofreram. O Senhor as abençoe poderosamente, grandemente, para que o teu nome seja glorificado. Faça a sua oração a Deus, faça a sua oração, peça a Deus para te abençoar. Lembre-se desta palavra: Deus me fez próspero na terra do sofrimento, na terra da aflição. Estenda, ó meu Deus, as tuas mãos, abençoe o teu povo, torna possível que eles sejam abençoados. Os que têm o colocado, Senhor, em primeiro lugar no coração, sejam abençoados. Sejam abençoados em todos os sentidos. Sejam abençoados espiritualmente, fisicamente, materialmente falando. Sejam abençoados na vida familiar. Sejam abençoados em tudo. Eles possam testemunhar e dizer: Deus me tem feito próspero, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição, na terra em que sofri, Ele me fez prosperar. Que aconteçam testemunhos grandiosos, que se tenha grandes testemunhos a dar, para que o teu nome seja glorificado e exaltado.
Agradeça a Deus agora, de todo o coração. Adore a Deus, glorifique a Deus, busque a sua face, porque Ele é Deus. Esqueça-se de todas as coisas, esqueça-se das inquietações, preocupações, apenas agradeça a Deus de todo o coração. Agradeça por ter enviado o seu Filho, por ter lhe trazido a presença dEle, por ter lhe dado o privilégio de conhecê-lo. Oh, meu Deus, nós te glorificamos, nós engrandecemos, Senhor, o teu nome, nós te exaltamos, porque o Senhor é Deus, porque a sua palavra é verdadeira, é fiel, é digna de toda aceitação. Que a tua presença, Espírito Santo, venha abençoar este povo, que haja, Senhor, crescimento espiritual, que haja experiências verdadeiras com o teu Espírito. Dá a tua presença, dá a tua graça, dá a tua força. Abençoe o teu povo. Mostra, Senhor, a tua fidelidade. Tu disseste: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que assim aconteça. Tu és o nosso Deus. Aleluia. Este é o meu respirar. Feche os olhos, cante para Deus. Este é o meu respirar. Faça de todo o coração teu Santo Espírito. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão. E este é o meu pão. Este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Estou sem ti. Agradeça a Deus, adore a Deus, acima de tudo pelo que Ele é, e não pelo que Ele tem para dar. Ele é infinitamente poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Mas adore-o pelo que Ele é acima de tudo. Ele é Senhor, Ele é Deus. Fale com Ele, glorifique-o, adore-o. Receba a presença de Deus, receba forças, receba renovação espiritual, receba a presença de Deus. Venha, ó Espírito Santo, envolva aqueles que te adoram,
Envolva aqueles que, Senhor, estão te buscando de coração. Conceda-lhes a tua presença, Senhor. Conceda-lhes vida espiritual. Conceda-lhes segurança. Conceda-lhes força. Conceda-lhes capacidade espiritual para prosseguir na tua presença, os teus caminhos, na tua vontade. Faça-os prósperos também espiritualmente, na tua presença, na comunhão para contigo, no relacionamento para contigo, na fé, na confiança, na obediência, no temor. Ó, nós te glorificamos. O Senhor é Deus. O Senhor prometeu: eis que faço nova, a luz está saindo. Então, Espírito Santo, nos abençoe. Aceite o nosso louvor, a nossa oração, a nossa gratidão, o reconhecimento que existe dentro de nós para contigo. Aceite o nosso louvor. Nada há que se compare à tua presença, nada há que se compare ao Senhor, nada há que tenha maior valor do que o Senhor, nada há, meu Deus, que se compare a ti. Os abençoe espiritualmente. Revela-te para aqueles que de todo o coração, Senhor, deseja conhecê-lo a cada dia. Permita que eles o conheçam e venham te glorificar a cada dia. Nós te glorificamos, nós te agradecemos, nós exaltamos, Senhor, o teu nome, e que o Senhor abençoe grandemente para que o teu nome seja glorificado e exaltado, em nome do Senhor Jesus. Diga: em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, e que venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que o Espírito Santo renove as nossas forças, que o Espírito Santo nos dê consciência da tua vontade, entendimento da tua vontade. Que o Senhor abençoe e que das orações feitas aqui sobrevenham grandes testemunhos, que muitos possam, Senhor, testemunhar, dizer: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Que o Espírito Santo abençoe, em nome de Jesus. Graças a Deus.